Seja muito bem-vindo ao Falando do Evangelho. Jeremias, capítulo de número 18, versículo 1 em diante, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos. Como é intrigante observarmos que o Senhor entregou o seu Filho unigênito para morrer em uma cruz romana, por amor à humanidade, mas não nos chama de minha pedra preciosa, ou de meu diamante, nem de minha pepita de ouro, mas somos para Ele como barro, que não tem nenhum valor. Difícil segundo a nossa ótica e compreensão, não? Segundo os geólogos, existem 200 tipos de barro no planeta Terra, mas apenas 8 tipos servem para fazer cerâmica. Deus, ele nos faz pensar e repensar conceitos, especialmente porque à medida que vamos conhecendo a Deus, observamos o seu caminho na simplicidade, que escolhe as coisas simples em detrimento das coisas grandes. O Jesus de pé no chão que a todos atende, com cheiro de terra e perfume do campo. Veja se você é vaso, ele te escolheu do barro e você é muito especial para ele, mas é barro também. Ele usa aquilo que não é para envergonhar aquilo que pensa que é. O texto é de uma plasticidade sem igual, que mexe com a nossa sensibilidade. Jeremias é um profeta de muitas lições, uma trajetória marcada pela obediência à voz de Deus, que traduz o conceito de profeta do mundo judaico. Para o judeu, o profeta, de forma alguma, ele sai pela terra dizendo: eu sou profeta. Mas profeta é aquele que Deus chama e não quer ir. Jeremias disse ao Senhor quando chamado: mas eu não sei falar. Profeta, ele comunga ao mesmo sentimento de Deus, de tal forma que se Deus está sorrindo, o profeta sorri. Mas se Deus acha que está ruim e chora, ele também chora. Sendo assim, na concepção judaica, o profeta, ele carrega no peito as emoções de Deus. Ele sente aquilo que Deus sente. Se ele profetizar uma desgraça, ele o fará chorando. Há um pensamento judaico que diz ser fácil reconhecer um profeta na multidão, pois a multidão anda com a cabeça para cima, mas o profeta anda com a cabeça baixa, porque ele carrega a imensidão do coração de Deus. Diz o texto: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Encontramos 4 ricas lições nesse texto. A primeira lição: o profeta, ele tem sede de aprender com Deus. O Senhor procura servos assim que tenham sede de Deus. Estejam dispostos a dedicar os seus dias a ouvir a voz do Senhor e reconhecer a sua soberania sobre a sua vida. Segunda lição, a prontidão do profeta. Deus manda: levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias diz: desci, em ato contínuo. A prontidão para descer à casa do oleiro. O profeta nos ensina o caminho que Deus se agrada. Ouve e obedece. Deus trabalha com quem tem disponibilidade. Mandou e simplesmente ele foi. Deus trabalha com quem tem flexibilidade para se curvar perante a vontade de Deus. Gente que obedece. Vai para a Babilônia? Foi. Não desce ao Egito? Não desceu. Vai que tu serás a minha boca? Foi. Mas o que Jeremias viu ao descer à casa do oleiro? O oleiro trabalhando e o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro. Terceira lição: somos barro e barro é frágil. O vaso se quebrou, mas não caiu no chão. O olheiro não apertou demais o vaso. Também não aumentou a velocidade da roda.
Porém, o vaso se quebrou porque é frágil, porque a sua natureza é de se quebrar. Tudo de barro se quebra. Gente quebra, ser humano quebra, grandes economias quebram, negócios quebram, porém, em contrapartida, ninguém quebra o oleiro. Quebra-se tudo, menos o oleiro. O mundo passa, mas o oleiro fica. Coisas e pessoas quebram, mas ninguém quebra Deus. Ninguém manipula a Deus. O mundo se quebra, mas o Senhor permanece para sempre. Quarta lição. Há um recomeço nas mãos do oleiro. O versículo 4 diz assim: como o vaso estragou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Deus só trabalha com quem se quebra nas suas mãos. Quando nossa vida se quebra e nós não conseguimos encontrar o caminho, quando o coração é despedaçado pelas amarguras da vida, quando parece que não tem mais jeito, que não tem conserto, quando está com baixa saturação no sangue, ou os médicos recorrem à intubação e parece que não vai ter mais jeito. Aí, o Deus da nova chance, o Deus do recomeço, o Deus da segunda chance, te toma em suas mãos. Ele vai te amassar, mas vai fazer de você um vaso novo. Quinta lição. Vaso de honra tem as digitais do oleiro. Somos diariamente e constantemente moldados pelas mãos do Criador, para que cada vez mais possamos nos encher da sua graça. Quanto mais o oleiro nos molda, mais as suas digitais ficam em nós. Vemos em Jeremias que, enquanto é um hábito subir para falar, ele desce à casa do oleiro para ouvir. Ele tinha as digitais do oleiro. Elias se levanta diante do rei Acabe. Porém, primeiro ele se prostrou diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele tinha as marcas do seu Senhor. Saulo era um perseguidor da igreja, mas terminou a sua vida dando a vida pelo Evangelho. Ele passou pelas mãos do oleiro, e quanto mais foi moldado, mais as suas marcas ficaram em Paulo. Moisés passou 40 anos de sua vida no deserto. Deserto não é um acidente, mas uma agenda de Deus. No deserto, Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Os desertos imprimem em nós as digitais do oleiro. Portanto, Deus não dispensa etapas para fazer um vaso de honra. Ele não faz reparo em vaso velho. Ele faz vaso novo. Tudo se faz novo. Nascemos de novo. Nascemos do alto. Nascemos de cima. Nascemos do Espírito. Estas são as marcas das digitais de Deus, estampadas no vaso. Tudo se fez novo. Desça à casa do oleiro e deixe ele te quebrar. Sinta-se na olaria de Deus, porque agora eu quero te convidar a colocar a sua mão no seu coração e diga: eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo, como diz a canção. Eu profetizo novidade de vida. Eu profetizo sobre a tua vida um vaso novo. Eu profetizo sobre a sua vida uma segunda oportunidade, porque Ele é o olheiro. Eu sou o pastor Wagner Obama e vos deixo a paz do Senhor. Se você gostou dessa mensagem, essa mensagem falou o seu coração, inscreva-se no canal, nos ajude a divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, deixe um like, é muito importante para nós. Que Deus vos abençoe.